Faz o toque, buscando o Rony. O Palmeiras insiste, o Rony vai no cruzamento. O John ficou parado! Gol! É do Palmeiras! É verde! Bruno Lopes aparece por trás. Um toque de cabeça, a bola vai para o fundo da rede. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando mais um episódio do Futebola Podcast. Meu nome é Gabriel Franco, estamos aqui para falar sobre tudo o que aconteceu nas últimas 2 semanas. Por que não teve semana passada? Tivemos problemas técnicos, o nosso diretor teve que se ausentar, passou por dificuldades aqui o programa Futebol, o estúdio entrou em uma nova renovação aqui, reformulação, mas estamos de volta para explicar tudo o que aconteceu na última semana e um detalhezinho ali das Copas, da Eurocopa e da Copa América. Então é isso, acompanhem com a gente, se inscreva no canal, comente. E aqui estou aqui com a camisa do Messi, da última temporada, 2023, Inter Miami, mas não só isso, eu estou com a camisa e com o chaveiro do camisa 10 argentino. E também, em homenagem à Copa América, que vamos comentar agora, aqui a placa do jogo do Brasil e Costa Rica. O chaveiro e a placa foi do nosso correspondente internacional Antônio, tá ali sempre ligado, acompanhou de perto a Copa América. O Brasil acabou sendo eliminado precocemente e não deu para acompanhar mais a nossa seleção, mas tivemos a Argentina campeã. A Argentina foi campeã, não é uma seleção que, jogou o auge da bola, não é, é uma seleção que tem o Messi e tal, que eleva muito o time, mas mesmo assim ele não conseguiu jogar tão bem, já vinha de uma lesão, e aí durante o jogo se lesionou o tornozelo de novo, não conseguiu aguentar, depois foi pro banco, chorou, até porque talvez por ele esteja sentindo que o corpo dele já não tá conseguindo corresponder ao que ele é, ao seu talento, e é um time da Argentina que atrasa jogo, que tenta deixar o jogo amarrado e competitivo, e diminui o ritmo da partida, exatamente pro seu craque poder brilhar. O Lionel não conseguiu, mas a Argentina segurou o resultado, segurou o placar, e é um time muito competitivo, numa bola estocada de Lautaro Martínez, Lautaro que fez uma grande temporada, não só com a Inter de Milão, como com a Argentina agora, participou de gols, foi o artilheiro da Copa América, fez o gol do título, e também foi a última dança do Di Maria, que agora se aposentou da seleção, se aposenta com mais um título de Copa América, e é muito louco como as coisas mudam, né? A Argentina que desde a década de 90 não ganhava, o Messi que vinha de um status de pipoqueiro com a seleção, que não conseguia fazer, é campeão novamente, campeão com o Dibu brilhando, com uma seleção que tem suas limitações, viveu talvez a sua última grande dança de seus craques, que vai ter que começar a se despedir deles, não sei se o Messi vai jogar por mais quanto tempo pela seleção argentina, mas foi campeã também, mais destaque para a Colômbia, que inclusive fez uma Copa América melhor que a da Argentina. E melhor que a do Brasil também. E melhor que a do Brasil, que agora é a quinta força do futebol sul-americano. De acordo com o ranking FIFA, quinta ou sexta força do futebol sul-americano. Assim, com 4 estrelas do Dorival. Com 4 estrelas do Dorival. Mas a Argentina não é essa grande seleção. A Colômbia sim fez uma grandíssima Copa América. Em nível de atuação foi até melhor que a Argentina, melhor que o Uruguai, que também fez uma Copa América melhor que a da Argentina, que quase caiu pro Equador nos pênaltis, mas não é assim que funciona o futebol. Quando chega na final é um lance final que a gente tem que, parabenizar a Conmebol aí, que não conseguiu de novo oferecer uma final, e os Estados Unidos, o planeta, primeiro mundo, o dinheiro infinito, e não sei o que, e grandes shows, mas não conseguiu organizar porque não entende o que é futebol, não sabe jogar futebol, não sabe que vai ter invasão, porque não entende a paixão do torcedor, e aí atrasa jogo e tem que dar prioridade pro show da Shakira, que dura não sei quanto tempo. Foi uma bagunça a Copa América, jogando em campos reduzidos, uma vergonha, e se servia de teste pra Copa do Mundo, o teste falhou. Mas assim acabou a nossa Copa América, com Messi campeão, Argentina campeã. E agora vamos aqui... Nem a segurança do Trump os caras estão conseguindo fazer, cara. Vai fazer segurança de Isso é verdade. Copa América. Isso é verdade também. Agora vamos para a nossa seleção futebol da Copa América aqui, pelo que foi apresentado durante a competição. No gol, Dibu Martínez defendeu o pênalti, ele classificou a seleção contra o Equador, fez uma grande defesa contra a Colômbia também, é um cara muito acima do normal. Munhoz, da Colômbia, lateral, vocês vão lembrar, o que fez o gol contra o Brasil naquele empate. Na zaga a gente tem o Romero, Coutinho Romero da Argentina e Matias Oliveira. Na lateral esquerda, o Vinha Flamengo, fez uma grande atuação na Copa América e voltou bem pro Flamengo, vamos falar de Flamengo mais pra frente. No meio, tivemos De La Cruz, que jogou muita bola pro Uruguai,
talvez o melhor jogador uruguaio da Copa América. Depou, que foi até o craque da final da Copa América, jogou muita bola, foi o melhor jogador, na minha opinião, da final. Muito bem o Depou, armando, marcando, dando liberdade, profundidade, entendendo bem o posicionamento do Messi no time. James Rodrigues, que foi o craque da Copa América, esse sim, um craque da Copa América, participou, deu 6 assistências, participou, fez gol. Esse cara, só que pena que chega no São Paulo, né? Descansou o ano inteiro, né? Pois é, o cara, ano inteiro e como aí... torcedor do São Paulo, chega a dar revolta, porque o cara, quando quer jogar, joga muito, é o craque da Copa América, mas aí chega no São Paulo, ele ainda nem voltou na data que era pra voltar, porque era aniversário dele, ele escolheu comemorar na Colômbia, então desfalcou também uma semana de São Paulo, mas enfim. Fechando o meio campo, a gente tem o Valverde, que fez um excelente, é impressionante como é um motorzinho o Valverde. E no ataque, tivemos Lautaro e Luiz Dias. Sim, o Messi não tá nessa seleção da Copa América. Fez um bom jogo até contra o Canadá, mas depois se lesionou durante a competição. Contra o Equador, participou do gol, mas aí se lesiona de novo na final. Não tá aqui. E Lautaro Martínez tá se encarando aqui como o artilheiro da competição. E Luiz Dias também infernizou aquele lado, a ponta da Colômbia. E tivemos como menções honrosas aqui o Gart, grande jogador uruguaio, joga no PSG. E tivemos Richard Rios, do Palmeiras, fez uma excelente Copa América também, parece até que vai ser negociado pro exterior. Excelente Copa América, e você vê como é que o futebol é altos e baixos. O cara saiu do Flamengo porque teve uma lesão séria, foi pro Guarani, do Guarani pro Palmeiras, e faz uma excelente Copa América, dominando o meio campo. E também o Arias, do Fluminense, que, pô, se dedicou muito na marcação, além do papel de ponta que ele faz rabiscante, se dedicou muito na marcação. O time da Colômbia realmente domina aqui, talvez, a seleção e as menções honrosas, porque foi o melhor time da Copa América. E assim acabou. Deixa eu só entender. Então, Diga. Não tem nenhum brasileiro nessa seleção Não. e tem estrangeiros que jogam no Brasil. Perfeito. As coisas estão mudadas, né, cara? É o futebol, o negócio é o time. Se o time não funciona, os jogadores não vão funcionar. Então, de novo, voltando, Dibu Martínez, Munhoz, Romero, Matias Oliveira, Vinha, De La Cruz, Depou, Rames e Valverde no meio campo. E na frente, Lautaro e Luiz Dias. Essa é a seleção E o técnico? da Copa América. Técnico da Colômbia. Técnico da Colômbia aqui, fechar, porque não dá pra pôr o nosso Tite. Ó, saudade do Tite, nossa. Quando era o Tite, pelo menos a gente ganhava esses lances. Enfim, fechamos aqui a Copa América e vamos agora para outra Copa, a Eurocopa, que a Espanha foi campeã. E a semelhança que a gente tem dos dois lados é realmente que são seleções que ganharam, mas acima de ganhar, que tem identidade. Coisa que o Brasil ainda não tem. O Brasil não sabe pra onde ir, não sabe como jogar, diferente da Espanha, que tem seu propósito de jogo muito bem enraizado, sabe o que fazer. Mas a gente tem as Olimpíadas aí, né, pro Brasil dar a volta por tem. cima no futebol. Não tem. Não tem Olimpíadas? Não. O bicampeão olímpico Brasil vai estar fora da Olimpíada, porque escolheram o Ramon ali, né, que... Enfim. As coisas estão mudadas. Estão mudadas. Pior que a Olimpíada a gente sempre passou mal também, né? Mais uma. Enfim... A Espanha tem sua identidade, sabe como quer jogar, sabe como quer atacar. Esse talvez seja o grande diferencial, assim como a Argentina recuperou sua identidade. Um futebol sul-americano que sabe ser competitivo, que sabe que tem seu ponto de diferencial no Messi, então sabe jogar para o Messi. São times que entendem sua identidade como seleção e como futebol jogado. O Brasil ainda não sabe nem como recuperar o passado, nem como olhar o futuro. A gente... Pensar futebol ainda é muito difícil no Brasil, tem que evoluir nessa parte, pensar futebol e pensar CBF. A Espanha foi campeã, merecidamente, essa sim, campeã e melhor atuação da Eurocopa. Foi melhor que a Alemanha, foi melhor que a França, foi melhor que Portugal. Título mais que merecido. Teremos na finalíssima Lamine Yamal contra Messi. Messi que já deu banho no Yamal quando era pequeno, quando ele tinha 1 ano de idade. Vão se reencontrar na finalíssima. E méritos totais para essa Espanha que soube ser divertida. Espanha é essa que o Nico Williams e o Lamine Yamal pintam cabelo, dançam tchê e é campeão. Ou seja, não é isso que faz a diferença, é pensar futebol. Se a gente ainda começar com essas desculpinhas que, tá perdendo porque tá dancinha, tá perdendo porque pintou cabelo, tá perdendo porque não sei o que, isso aí a gente só vai continuar do jeito que a gente já tá, não vai pra frente. Espanha foi campeã, bateu na final a Inglaterra, que de novo começou perdendo. O Cole Palmer entrou de novo muito bem, empatou o jogo, poderia mudar, poderia ter outra coisa, mas a Inglaterra não jogou melhor. Mais uma vez, a Inglaterra também muito limitada, inclusive Southgate pediu demissão depois da Euro. A Espanha foi campeã, passe do Cucurella é tão questionado, e aí que a gente vê que quando um cara tá, às vezes, não necessariamente você tem que ter todos
melhores jogadores de momento jogando quando você tem uma identidade que você tem que seguir. Por exemplo, o Cucurella, ele funciona muito melhor pro time do que o Grimaldo, porque é um cara com mais dedicação defensiva, um cara que pisa mais na bola, que constrói mais atrás, diferente do Grimaldo, que é, pra mim, melhor jogador, fez uma temporada melhor, mas não se encaixa tão bem no propósito de jogo do que precisava no lateral esquerdo espanhol. Então por isso que o Cucurella fez essa função, tão criticado que o Cucurella, deu o passe para gol e a Espanha é campeã da Euro. Vamos agora para a seleção da Eurocopa. Seleção da Eurocopa, a gente tem Mamardashvili no gol, o goleiro da Geórgia, que é um tiro diferente, mas é um cara que fez uma ótima fase de grupos. Levou a Geórgia onde deu, né? Porque também não dá pra esperar grandes coisas. Depois pegou a Espanha, logo a melhor seleção. E aí não teve o que fazer com os gols. Mas foi o melhor goleiro da competição. Carvajal na lateral direita, baita temporada do Carvajal, baita final, baita Euro. Na zaga a gente tem Laporte também da Espanha. E Akaydin. Temos o Akaydin, o zagueiro turco, jogou muito bem, fez uma excelente fase de grupo. Depois fez o gol de cabeça na Holanda, que quase acabou colocando a Turquia numa fase mais avançada da Euro. E aí, pelo outro lado, lateral esquerda, Cucurella. No meio, Fabian Ruiz, que briga para ser melhor jogador dessa competição, jogou muito. Da fase de grupo, ele foi disparado o melhor jogador. Dani Olmo, que entrou depois da lesão do Pedro, inclusive, mas participou de muitos gols, foi essencial contra a Alemanha, com gol e assistência, essencial contra a Inglaterra, muito bem. Musiala, ótima Copa da Alemanha, o meio-campo muito fluido, que trabalha muito bem, o Musiala fazendo gol, flutuando, atacando espaço, baita Euro. Na frente a gente tem Lamine Yamal, o cara participou de 5 gols, foi o líder de assistências, o jogador que mais criou chances criadas, isso com 16 anos, fez 17 à véspera da final. Então, assim, é um cara muito diferente. Passou de ano, estudou e passou de ano. Estudem, pessoal, estudem. Não é só jogar futebol, não, tem que estudar. Fez dancinha brasileira. O cara, é um brasileiro com as cores da Espanha. Vestiu a camisa do Neymar, do Santos. Vestiu a camisa do Neymar, do Santos. É um cara, Lamine Yamal, muita fé nesse moleque. Gakpo, da Holanda, que no Liverpool ainda tá tentando se encontrar, mas na Holanda joga muita bola no time holandês, que não fez uma Euro ruim não, tá? Foi uma boa Euro da Holanda. Gakpo é o nosso centroavante. E o Nico, que não só tá na seleção, como na minha opinião foi o melhor jogador dessa Eurocopa, o Nico Williams, que seu irmão, inclusive, joga pela seleção da Gana, ele escolheu jogar pela seleção da Espanha, fez uma excelente Copa, brilhou junto com o Lamine Yamal, foi decisivo, participativo, fez os gols quando tinha que fazer, infernizou o lado de campo. Mais maturidade até que o Yamal, até por ser um jogador com 21 anos já, o Yamal tem 16, acabou de fazer 17, mas também muito jovem, tomara que vá pro Barcelona, é minha torcida aqui, mas tem muito time de olho, é um cara que vai fazer diferença. E as menções honrosas são pro zagueiro Calafiori, da Itália, que também já tá em muito time de olho, Arsenal parece que tá à frente da contratação, vai levar. Gundogan, que também fez uma fase de grupo excelente. É impressionante como esse cara entende o jogo, como esse cara entende quando ele tem que flutuar ao entorno do atacante, como ele tem que segurar e fazer o box-to-box, ou seja, atacar e defender como meio campista muito bem. E Kanté, que mesmo jogando na Arábia Saudita, parece que ele vai ser repatriado na Premier League, o West Ham tá de olho. Fez uma excelente Eurocopa, foi assim, dos jogadores da França que se salvaram. Então essa é a nossa seleção. Mamardashvili, Carvajal, Laporte, Akaydin na defesa, Cucurella lateral esquerda, no meio Fabian Ruiz, Dani Olmo, Musiala, na frente Lamine Yamal, Gakpo e Nico Williams. Fechamos assim a nossa Euro e fechamos assim as nossas Copas. Agora vamos para o que interessa para o torcedor brasileiro, o que mexe com nossos corações. Vamos agora para o nosso Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro esse, que a gente teve... Cara, foi uma rodada que a gente, depois de Euro e tudo mais, a gente viu coisas diferentes. Não foi uma rodada de muitas zebras, quer dizer, até algumas. Mas a primeira quase foi uma zebra. O primeiro jogo que vamos comentar aqui é Flamengo e Criciúma, jogo que aconteceu aqui na minha Brasília, no Distrito Federal. Gramado muito ruim, tá? Diga-se de passagem, gramado muito ruim. Eu acho um absurdo o Flamengo aceitar mandar jogos no gramado tão ruim. Mas com gols de Pedro e Gabigol. Voltou a marcar o Gabigol, mas o Flamengo não fez uma boa partida. Não fez uma boa partida. O Criciúma, por bola jogada, jogo de bola, merecia ganhar. O primeiro tempo do Criciúma foi melhor que o do Flamengo. Ayrton Lucas muito mal, o De La Cruz ainda não naquela rotação, fez um jogo abaixo, o De La Cruz. Pulgar também ainda não se encaixou. O time do Flamengo foi mal e levou um gol, uma falha, principalmente do Fabrício Bruno, que
Teve a linha de impedimento, Fabrício Bruno dormiu, ficou atrás, deu condição, cabeceio e gol do Criciúma, gol do Rodrigo. Começou mal, parecia que não ia ser dia do Flamengo. No segundo tempo ainda teve o pênalti que o Pedro vai lá e perdeu, mas fez um golaço. Arrascaeta que ficou meio sumido no jogo, mas ele aparece nesses momentos. A gente não pode achar que o Arrascaeta é um cara que vai coordenar o jogo, que o tempo do jogo vai passar por ele, que ele vai ditar o ritmo da partida. Ele não é esse cara, mas ele é o cara do momento decisivo, do último passe, da última enfiada. E por mais que não tenha feito, nossa, que partida espetacular, e acabando a partida com 2 assistências, fez uma bela assistência pro Pedro, que também, detalhe pro gato que ele deu, e a finalização de chapa é de quem sabe. E poderia ter dado assistência pro Cebolinha, mas não foi, porque o jogador do Criciúma, que a gente vai falar mais desse lance daqui pra frente, fez a bizarrice de chutar a bola, um antijogo claro, assim, nada a ver. Não tem polêmica nesse lance. Usou um objeto para atrapalhar o campo diretamente, assim, é falta, e falta dentro da área é pênalti, não tem polêmica. Esse lance é zero polêmica. Muito bem o juiz que sabia da regra e apitou logo. E aí, Gabigol fez o gol, abraçou, mandou um te amo Flamengo. Será que fica o Gabigol? Se ele pisasse na bola e caísse... Se ele pisasse na bola e caísse? O jogador do Criciúma, ao invés de fazer o que ele fez, ele pisasse na bola, que é um objeto estranho ali, pisasse na bola e caísse. Era o quê? Se o jogo não parou, nada. Nada. Só seria parado. Inclusive, tá aí, muita gente falando que, nossa, tem que parar o jogo com a segunda bola. Não é. Inclusive, a orientação da regra é deixar o jogo rolar o máximo possível, a não ser que a segunda bola afete diretamente o jogo. Ou seja, se ele escorregar na bola, o zagueiro foi tentar tirar e escorregou na segunda bola, aí tem que parar. Mas se não afetar diretamente, inclusive, a orientação é pra deixar o jogo correr mesmo. Será que ele não confundiu e chutou a bola achando que era bola? Não, ele tava correndo reto. Ele tava correndo reto pra marcar o Cebolinha. Ele para, vira pra direita, dá o tapa, acerta, tá? Tem que dar esse mérito também, porque ele acerta a bola que o Cebolinha tava com ela. E aí, pô, não tem o que fazer, é muito pênalti, assim. Lance zero polêmico, acertou muito bem o juiz. E vitória do Flamengo que caiu do céu. Não foi uma boa atuação, mas foi uma vitória importante para se manter ali na busca dos líderes. Líderes esses que temos o Botafogo na liderança e, de novo, é o time que eu mais gosto de ver jogar no Campeonato Brasileiro, porque é um futebol ofensivo, é um futebol que nem é o meu estilo preferido de jogo, que eu prefiro um jogo mais rodado, mais cadenciado, de ter a bola, de buscar o espaço. O jogo do Botafogo é acelerado, 100% os atacantes da frente, o elenco do Botafogo é muito bom. Isso que Almada, Alan não estrearam, mas você tem uma linha de frente que tem Júnior Santos, Tiquinho Soares, o Jefinho machucado e Luiz Henrique, que talvez seja o melhor ponta em atualidade do Brasil. É muito forte, é muito forte. A minha maior crítica ao Botafogo, em todas essas coisas que eu tô elogiando, é o time que eu mais gosto de ver jogar, é um time muito agressivo, é um time que não para, incomoda o adversário 100% das vezes. A minha maior crítica é que às vezes o jogo ainda foge um pouquinho do controle e às vezes tem que ter um milagre do John, que vem fazendo um grande campeonato brasileiro. Isso ainda John foge Texo? um pouco. Não. John, goleiro John. Do John ficou parado. Esse John. Aí, não que tenha sido o caso do jogo contra o Inter, tá? O jogo contra o Inter, o Internacional não teve grandes chances assim, teve, duas ali, que poderia ter saído algo. Não foi o caso desse jogo, mas ainda sinto que o Botafogo é um time que às vezes perde o jogo de seu controle no quesito de deixar o seu goleiro muito exposto. A gente já falou dos problemas da zaga do Botafogo, mas assim, o Bastos tá fazendo um grande campeonato brasileiro, parece que as coisas estão se consertando. O Botafogo é líder e com todos os méritos vai pra cima aí de tentar o título e é forte candidato. Eu não descarto zero o Botafogo pra título do Campeonato Brasileiro. Qual que é a onda aí do John fica parado? Desculpa, não... É porque o John foi o goleiro na final do Palmeiras e Santos, na final da Libertadores. E aí a narração que o Pará sobe, ou que o Breno Lopes sobe no Pará, é porque o John não sai do gol, aí a narração... Eu não me lembro se foi o Kleber Machado... Não tenho certeza de quem foi o narrador. Mas aí a narração é o cruzamento, o John ficou parado, aí gol. O John ficou parado, é esse John. Enfim, Palmeiras e Cruzeiro. Falar em Palmeiras, falar em John ficou parado, tivemos o duelo dos Palestras Itálias, um duelo dos descendentes de italianos aí, Palmeiras e Cruzeiro. Jogo que mostra de novo que o Cruzeiro é uma equipe sim de brigar ali, G6, G8... É um time que vai pro Allianz e faz um jogo forte, um jogo firme. Fez um bom jogo o Cruzeiro, fez um bom jogo. O Palmeiras talvez tenha jogado até melhor contra o Botafogo do que jogou contra o time mineiro. Mas mesmo assim, consegue a vitória. É aquilo que a gente já tá falando do Abel, mesmo quando o jogo não é uma obra-prima, consegue a vitória mesmo assim. Gol do Flaco Lopes e do Gabriel Menino. Flaco Lopes que perdeu um na cara, inacreditável, logo nos
primeiros minutos do jogo, mas depois fez um belo gol. E aí a gente tem a questão da arbitragem, que eu nem vou falar da arbitragem, a minha questão não é se foi falta ou não foi. Não é essa a questão. A questão é que no futebol brasileiro se proíbe, parece, marcar pressão, marcar em cima. Se tira o seu time poder marcar em cima. Por quê? Quando você faz a marcação alta, é comum que você incomode o zagueiro adversário, que você tenha trombadas, que você tenha contato físico, que você tá marcando alto. Só que no futebol brasileiro tem as faltinhas que para o jogo. Quantas vezes você já não viu o zagueiro começa a se complicar, vira de costas, o atacante chega, ele cai e é falta. Isso atrapalha muito o time que quer propor uma linha mais alta. E assim foi com o Cruzeiro, que fez correto, marcou alto, marcou em cima, o jogador recuperou a bola. Isso na Europa, zero falta. Na Premier League, nunca que dariam falta nisso, mas de jeito nenhum. Por quê? Porque aí você tá, parece que punindo o time que quer jogar mais ofensivamente, que quer marcar mais em cima. Essa falta lá fora não existe, mas o critério aqui no Brasil é diferente. Por quê? Porque o árbitro, ele quer se proteger, porque tem toda a questão da ludibriação também dos jogadores, existe, mas o árbitro quer se proteger, quer calmar jogo, quer parar. E pior ainda, a intervenção do VAR nesse lance, porque é um lance de pura interpretação. O VAR tem que entrar em lances de lance claro e evidente. Não foi um lance claro e evidente, foi um lance de interpretação, não deveria ter entrado. Mas enfim, a vitória do Palmeiras não foi só por causa disso, foi mais pra dizer um problema do futebol brasileiro total, que afeta a qualidade do nosso jogo, porque quando a gente tem um time que marca pressão, o jogo fica mais animado, o jogo fica mais lá e cá e tal, só que parece que isso é proibido no nosso futebol brasileiro, porque a arbitragem gosta das faltinhas, gosta de paralisar. E falando também de outro time mineiro, agora vamos pro Galo. O Galo chegou, ganhou com 2 gols do Hulk, ganhou do Vasco da Gama, Vasco que vinha de uma sequência de 4 vitórias consecutivas, que já não acontecia há muito tempo, e não foi uma vitória que abala o time cruzmaltino não, até porque já ganhou 4 seguidas, já embalou, já deu aquela respirada. Tivemos a estreia do Coutinho, mesmo que não como titular, mas foi algo. E perder pro Galo, o Galo é um time com mais investimento, é um time com peças melhores, e o jogo foi em Minas, então assim, não é o final do mundo pro Vasco, é um jogo ok, perder ok, nunca é ok perder, mas assim, pelo contexto, não é nada grande, assim, um desespero bater, não. Temos que notar também que o Galo é um time dependente do Hulk, não tem o que fazer, ele é o cara desse time, as jogadas se concentram nele. Achei que ele ia furar a rede naquele gol lá. Pois é, bateu com raiva, né? Eu também, pior que quando ele foi naquela força, eu pensei, cara, imagina se erra. Mas, pô, não tem, seria impossível, não tem como. E aí esse lance foi tão bizarro que deu tudo errado. Primeiro, se eu não me engano, foi o Maicon que recuou a bola. Praxedes. Foi o Praxedes? Praxedes recuou a bola, nada a ver. Aí tudo bem. Só que aí o Hulk, ele começa a desfilar, indo pra cima do goleiro, ele vai devagar. O Léo Pelé dá uma baita arrancada, chega na bola, vai... Chega fofo. Então, ele foi bem na arrancada, mas aí chegou fofo. A bola bate, ele tira a bola bate no pé do Hulk e dribla o Léo Jardim nesse chute, nessa atrapalhada, e depois ele faz o segundo gol. Mas o Galo já vinha merecendo já o gol, já tinha chegado outras vezes, inclusive quase saiu um terceiro, que aí eu... Não sei quem. Você lembra quem que tinha em cima da linha? Não lembro. Só lembro do Praxedes nesse jogo. Só do Praxedes dando aquele passe. Enfim, o Milito veio com um time que jogou com Paulinho e Gustavo Scarpa bem abertos. Eu não gosto muito assim, porque eu acho que principalmente o Paulinho é um cara que ele tem que estar sempre pisando na área, pô, foi o artilheiro do último Campeonato Brasileiro. Mas fez um bom jogo nesse sentido. Eu não tô falando que deu errado, nem que ele não deva fazer. É só porque eu prefiro o Paulinho mais pisando na área. E o Gustavo Scarpa, a bola tem que sempre passar por ele, porque é por ele que saem as maiores chances do Atlético Mineiro. Então ele não pode ficar tão alheio do jogo. Não foi o caso, só falando que não pode ficar tão alheio. Essa posição dos dois eu me incomoda um pouco, mas deu certo. Vitória do Galo, que precisa se recuperar para buscar algo, almejar algo diferente nesse Campeonato Brasileiro aí. Flusão, tivemos mais que a vitória, que pô, já tirou o Fluminense da lanterna, que já é muito bom pelo que vivia o time tricolor. Foi a reestreia do Thiago Silva como capitão, inclusive, do Fluminense, 16 anos depois, é tempo pra caramba. Thiago Silva, que talvez tenha sido, sei lá, depois de Sérgio Ramos, o melhor zagueiro da nossa geração recente, porque foi um cara que jogou, marcou história na Europa, que muitas vezes foi a torcida brasileira pega no pé, principalmente porque ele chorou. Mas, de novo, a gente já viu o Cristiano Ronaldo chorar e a galera não pegou tanto no pé, né, quanto o Thiago Silva. Não, mas ele não chorou, ele desabou. Mas faz parte, vai fazer o quê? Perdeu a compostura. O Cristiano Ronaldo perdeu a compostura, perdeu o pênalti e desabou. No meio do jogo, inclusive. Inclusive, ele volta pro jogo depois de... Entendeu? E aí a galera defende, o Thiago Silva não pode. Enfim, é um cara que acho que a gente subestima muito, desvaloriza muito, mas voltou trazendo ele tava vitória. No 7-1, tava?
O Thiago Silva, É. ele tava suspenso, aí entrou o Dante, Olha aí. que conhecia os alemães, né? Por isso que ele chorou. Não, que isso. Que isso. Enfim, vitória do Fluminense, gol do Cauã Elias, mais um. Detalhe pra deixadinha do Ganso, que foi bem bonita. Fluminense tira um pouco dessa agonia da lanterna, sabe? Porque, assim, não é time pra lanterna de Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que vai reagir o nosso Flusão. E tivemos também outro time que está reagindo, foi o Corinthians, que ganhou do Bahia e ganhou lá. Ganhou lá na Bahia, por um jogo que, assim, sinceramente, o normal, pelo que vinha jogando, era o triunfo do Esquadrão de Aço, mas o Corinthians conseguiu se ajeitar. Parece que o Ramon Dias, ele tem essa capacidade de união de grupo, ele vai bem nesse sentido, saiu brigado com o Vasco e tal, teve todas aquelas complicações com a 777, mas ele é um cara que é um grande técnico na história do futebol, assim, do sul-americano principalmente, é um cara muito importante. Como jogador já foi muito importante, companheiro de Maradona, talvez um dos melhores companheiros de Maradona, enfim. Foi um cara diferente, um cara que sabe unir o grupo. Eu não acho que o Corinthians tenha mostrado um grande futebol, assim, vistoso, que mostra que esse Corinthians vai almejar grandes coisas, mas é importante para você não ser rebaixado, que é a primeira meta desse Corinthians, que é uma bagunça interna. É importante, detalhe também, para Romero, como esse cara é importante para o Corinthians, né? Para a instituição Corinthians, como ele é identificado, como ele faz gols importantes. Ele é o maior artilheiro da Neoquímica Arena, ele é um cara que não é um primor técnico, ele não é um bosta aqui, jogadoraço, mas ele tá sempre lá, ele é operário da bola, ele faz seus gols, tira o Corinthians do buraco várias e várias vezes. Engraçado como é que é um cara que a gente não dá tanta qualidade, até porque realmente ele não parece mostrar essa qualidade, não é um cara que desequilibra em campo, mas que tá sempre lá pra tirar o Corinthians do buraco quando precisa. Detalhe também pra bola do Yuri Alberto, um bolão, e conseguiu também pra vitória do Corinthians, que tem reforços, tem o Hugo Neneca chegando bem, vem fazendo boas atuações. Alex Santana, que dá um primor de intensidade ali naquele meio campo, que é totalmente necessário para um time tão frágil e com, às vezes, que falta aquele vigor corintiano ali, sabe? É um cara que traz isso de volta, que já chorou quando foi jogar sua primeira partida com o Corinthians. Então, bem legal. Vitória do Coringão. Vamos ver pra onde vai esse time, se escapa do rebaixamento ou se não escapa. E esse foi os detalhes dessa rodada de Brasileiro. Agora vamos para aquele momento que eu sou xingado ou que eu sou ovacionado, mas tudo depende um pouquinho de análise, um pouquinho de sorte, um pouquinho de você fazer seu palpitômetro da rodada, diretor. Vamos lá, palpitômetro agora aqui pra 19ª rodada. Perfeito. Cruzeiro e Juventude. É cabuloso. São Paulo e Botafogo. É empate. Vitória da Bahia e Flamengo. Vixe, é no Barradas, mas da Mengão. Fluminense e Palmeiras. Palmeiras, verde. Atlético Goianiense e Bahia. Esquadrão, triunfo. Corinthians e Grêmio. Esse joguinho aqui é um joguinho. Esse é um joguinho. Empate. Internacional e Fortaleza. No Beira-Rio, Inter. Vasco da Gama e Cuiabá. Empate. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Difícil, hein? Mas é no Sul Paranaense. Criciúma e Bragantino. Vai dar Criciúma. Espero que você vá bem nessa rodada. Veremos como é que vai ser isso aí. Rodada que já é quase final do primeiro turno, né? Quase final de primeiro turno. Quer dizer, é o final do primeiro turno, na verdade. Encerrando um primeiro turno com um campeonato brasileiro muito acima da média. Muito acima da média, que tá legal de ver. Mas sabe o que não é legal? Não é legal quando você acorda mal da cabeça, quando você começa a sentir que tem interferências externas no seu campo de jogo e você não sabe o que fazer com essas interferências externas, não tá sabendo como lidar, você resolve chutar ela contra o seu adversário. Achei que era o Praxedes, esse aí que você tava falando. Poderia ser também, mas ele não foi a maior bizarrice da rodada. A maior bizarrice da rodada tá no colo do Criciúma, tá no jogo. Pô, o cara foi chutar a bola no Cebolinha. E é aquilo, nossa, isso é... Cara, o torcedor do Criciúma é pra ficar louco, Porque o que esse cara pensou? Tipo assim, de verdade, ele achou que não ia ser punido, não achou nada. A verdade é que foi um lance tão louco que nem os jogadores do Flamengo sabiam muito bem o que fazer. O Cebolinha, ele perde a bola, ele fica tão incrédulo que ele começa a olhar pro lado e ele nem sabe o que pedir, ele não sabe se pede pênalti, expulsão, ele olha e ele quer algo, ele olha pro juiz da ponta e não consegue falar mais nada. É um lance bizarro e é outro lance que mostra
como é louco o futebol e como, diferente do tênis, diferente do basquete, diferente de outros esportes coletivos ou individuais, o futebol, ele é gerido por muitos detalhes. É claro que você tem que jogar melhor pra ganhar e, cara, isso te aproxima muito da vitória, mas tu já parou pra pensar que o Flamengo só arrancou 3 pontos porque saíram de casa 2 garotos de Brasília, eles chegaram atrasados, primeiro que eles resolveram ir pro jogo, foi o primeiro jogo de um deles, resolveram ir pro jogo no estádio, que saiu do Maracanã pra vir pra Brasília, já começa aí. Os caras resolveram ir pro jogo, eles chegaram atrasados, eles queriam ficar na primeira fileira pra ficar perto dos jogadores, eles chegaram atrasados, perderam um lugar, foram pra parte de cima da inferior, olharam 2 lugares vazios, resolveram descer, eles desceram, o Gabigol isola a bola, cai na mão de um deles, um torcedor do lado dá um tapa, ela rola pro meio e o jogador do Criciúma dá um chute, e aí isso dá 3 pontos pro Flamengo, que pode decidir o Campeonato Brasileiro. Cara, isso é louco. Cara, é por isso que o futebol é louco, tá maluco total. Como é que aconteceu? E o mar tá maluco é gente questionando que tá errado, que eu não sabia nem a regra ontem, não sabia nem a regra. E agora olha e fala, não, tinha que ter parado, não, tinha que ter... Que isso, gente? É um lance que não tem dúvida, cara. O cara pegou e chutou a bola no Cebolinha. Segunda bola. Não... Cara, não tem como, ele vai ficar louco. É pra ficar louco, é pra ficar maluco. Assim como me deixa maluco quando não tem esse nosso bate-papo no Futebol Podcast. Já não tivemos semana passada, mas voltamos à nossa programação normal. Você aí, deixe seu like, comente o que te deixou maluco, comente se tem interferências externas afetando o seu campo de atuação. Isso é importante também, você vê, né, como é que tá a sua vida aí. Não chute as interferências externas, às vezes é melhor deixar um pouquinho de lado e deixar se concentra no foco do objetivo. Esse é mais um episódio aqui do Futebol Podcast. Comente o que gostou, o que não gostou, o que te deixou maluco, a opinião que você acha que eu errei. Sua seleção, alguém da seleção da Eurocopa e da Copa América ficou de fora, alguém do Campeonato Brasileiro que eu não dei o devido destaque, o John ficou parado, não sei, é isso. Mais uma edição do Futebol Podcast. Me despeço aqui com o Messi, duplamente Messi. Aqui, Rosinha, é isso, acabou. Mais uma semana, até a próxima e tchau! O tá maluco pra mim é o Praxedes. Mas Ele tá louco. Ali, a interferência externa tava no Praxedes. o Praxedes foi loucura mesmo. Não, e pra piorar depois desse jogo do Flamengo, eu fui no Skies comer um lanche, Aham. tava lotado de torcedor do Flamengo. É, normal, Só né? falando de futebol, enfim. Ô indigestão nesse dia, viu? É duro o Praxedes. Colabora, Praxedes.